Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom pessoal, falar sobre profecias, né? As profecias manipuladoras. Então pessoal, eu já vivi muitas coisas aí dentro da igreja, da religião cristã. Então tudo que eu falo hoje, pessoal, é baseado naquilo, né, que eu já vivi dentro da igreja. Então eu já vi muitas profecias dentro da igreja que não se cumpriram, como eu já disse em vários vídeos aí para vocês aí. Já vi profetas aí, né? Ainda mais quando usa as tal das línguas estranhas, né? Usa uma parte, né? Em língua estranha ali, né? E emenda com uma fala em português, né? Exemplo, né? Alabachuri canta labanaia, né? Ripa de clobes de cantas neves. Usava muito isso aí. Não que eu usava isso aí, sabe, pessoal? Mas eu vi muitas mulheres usando isso aí dentro da igreja. Eu vi muitos homens também, né? Que se intitulavam pastores, pastoras, que até hoje usa, né? Até hoje usa. E aí aproveitavam muito, pessoal, da fragilidade das pessoas. Talvez é a família, né, que está passando com alguém ali, um processo ali de doença, né, está lutando com a enfermidade ali. Então a pessoa fica muito frágil ali, fica debilitada, né, no seu pensamento, não dá conta de decidir, né, no seu pensamento, porque eu também, pessoal, já passei por isso, que eu sofri um acidente em 2017, a gente fica muito fraco para raciocinar, fica muito fraco devido à doença. Então eu passei por isso em 2017, eu sofri um acidente. Então eu sei do que eu estou falando. E aí, pessoal, essas pessoas, elas aproveitam disso. Elas aproveitam disso, começam a profetizar coisas na sua vida e você não dá conta de analisar aquilo ali. E aí, quem que está à sua volta, pessoal, que tem que te proteger. Que tem que te proteger. E isso lá no passado, lá, pessoal, em meados de 2010 aproximadamente ali, eu já comecei a explicar sobre as pessoas, sobre profetizar coisas que não tem nada a ver, nem com a Bíblia não tinha nada a ver, saí muito fora. E quando usavam as línguas estranhas, pessoal, eu já percebi que a pessoa já estava querendo induzir a outra pessoa, né, a acreditar que aquele que está falando ali era um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por quê? Essa técnica, pessoal, de falar línguas estranhas começou ali aproximadamente ali em 1900. De falar enrolado, né, para passar para outra pessoa que está ouvindo ali, que ele é um homem santo, uma mulher santa, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas na verdade, pessoal, isso aí não tem nada de Deus. Isso aí não tem nada de Deus. Se você buscar estudar mesmo, com seriedade, com honestidade, olhar o texto ali mesmo, você vai ver que o texto está falando de idiomas dessa terra. É como se fosse mais ou menos assim, eu vou falar para vocês aqui, vamos supor, eu sou batizado por Deus. E aí eu vou começar a falar línguas estranhas que ninguém me conhece. Mas um judeu ali, que está próximo de mim, aí ele começa a ouvir. Aí eu começo a falar, Isma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Aí o judeu vai perceber que eu estou falando o idioma dele. Mas quem não conhece vai falar, nossa, é uma língua estranha. Não, eu estou falando o idioma dessa terra. Para comunicar com ele. Para comunicar com ele. Então foi isso que aconteceu, pessoal, lá no passado, lá em Atos Apóstolos capítulo 2. Já tem vários vídeos aí, pessoal, explicando sobre isso aí. Então, pessoal, as profecias, né, que aconteceram lá no passado, que eu já vi, são isso, pessoas, né, que se aproveitam das pessoas aí, profetizam coisas aí que não acontecem, para assim, então, ludibriar as pessoas com segundas intenções ali, porque eles pegam essas pessoas, pessoal, no futuro e já pensam logo, se der tudo certo aqui, eu conquisto essa pessoa para minha congregação e no futuro vai ter o dízimo, vai ter oferta. Então tudo que você vê nas profecias, pessoal, aí, ó, tem segundas intenções. Várias vezes eu vi pessoas profetizando que Deus revelava isso, que Deus revelava isso. Aí depois acontecia um acidente com o filho, acontecia um acidente com a esposa ali e Deus não revelou nada para ele ou para ela. Então eu já fui percebendo isso aí. Então se você olhar mesmo, você vai perceber dessa forma que eu estou explicando aqui para vocês aqui. Não estou aqui, pessoal, menosprezando a fé de ninguém, menosprezando a religião de ninguém. Eu estou analisando dentro da realidade, com fatos mesmo. Às vezes pode acontecer uma premonição de você pensar alguma coisa e dar certo, isso pode acontecer. Que eu não estou dizendo que não acontece, pode acontecer. Mas falar assim que, o fulano ali é muito usado por Deus, Deus revela tudo para ele. Aquela mulher ali é muito usada por Deus, Deus revela tudo para ela ali. É mentira, pessoal, é mentira. Isso aí é mentira. Às vezes, igual eu estou falando, pode, né, acontecer de uma premonição, que isso eu já vi acontecer. De você, às vezes, evitar alguma coisa, quando você está com sentimento assim meio ruim de sair de casa, às vezes fala, não vou sair hoje não, fico em casa. Aí ou talvez você fala, não estou querendo sair muito hoje não, aí acontece alguma coisa, às vezes isso pode acontecer, pessoal. Mas dizer que aquela pessoa específica que Deus escolheu, aquela mulher, aquele homem específico que Deus escolheu, isso não acontece, pessoal, isso é mentira, isso é uma farsa, pessoal.
Isso é uma farsa. Então eles aproveitam muito, pessoal, como eu falei para vocês aí, das pessoas que às vezes estão passando ali um processo ali de enfermidade, igual eu falei para vocês aí, ou o casal ali, né, tá passando pelo processo de briga, divórcio, essas coisas, aí começa a profetizar que Deus vai recuperar o casamento, que Deus vai restaurar o casamento. Eu conheço várias pessoas, pessoal, que induziam as pessoas dizendo que Deus ia recuperar o casamento, que Deus ia restaurar, né, que tinha que ficar na igreja, que tinha que fazer as campanhas ali, aí acabava no fim que Deus não recuperava nada, aí a mulher casava com outro homem, o homem casava com outra mulher e Deus não recuperava nada, só que eu prestava atenção. As pessoas, pessoal, que estão envolvidas ali nas campanhas, geralmente elas são induzidas a isso. Olha, você faz a campanha, se não der certo nessa campanha aqui, é porque ainda Deus está esperando provar se você tem fé mesmo. Então vem na segunda campanha, e aí você vai ficar naquilo ali. Daquilo ali, vem a primeira campanha, passa 1 ano, 2 anos você fazendo campanha. Conheço pessoas aí, ó, 30 anos fazendo campanha para tirar o marido do álcool. Não aconteceu de tirar, através das campanhas, o marido do álcool. O marido fez o quê? Largou da esposa e casou com outra mulher também que bebe também. Isso aconteceu demais, já vi isso acontecer. Então, pessoal, tem muitas mentiras aí, contadas pelos profetas aí e pelas profetisas aí. Dá mais, pessoal, como eu falei para vocês, quando começa a falar línguas estranhas. Porque eu dei um texto hebraico aqui, pessoal, um texto escrito aqui no hebraico, de próprio punho meu mesmo, para um profeta aqui, né, um pastor profeta, para ele ler. Falei, não, já que você fala língua estranha, você fala e lê, porque a Bíblia diz que você fala e lê, então eu vou te dar um texto aqui. Aí eu dei o Salmo 23, que está escrito lá, Mismor Eladavi Adonai Roi Lo Ersar. Aí eu fui pedir para ele ler, né, e falar para mim o que estava escrito ali, explicar para mim. Ele não conseguiu ler nada, não. Então eu peguei e falei, não, então para mim isso aí é uma farsa por causa disso, porque aquele que fala língua estranha tem que saber ler e tem que saber escrever. E aí, pessoal, ele não conseguiu decifrar para mim. Então, pessoal, é isso aí, tá? Eu quero que vocês, quando for para a religião de vocês, seguir religião, aprendam uma coisa. Leia o livro que está regendo aquela religião que você está seguindo. Leia o livro. Aprenda a ler mesmo ali com seriedade, me levar a sério mesmo. Leia e questionar. Você pode questionar, porque a própria Bíblia diz que você pode questionar. Examinai as escrituras. Quer dizer, ela está deixando bem claro que você pode examinar. Então, você chega em casa e examina que assim você não vai ser tão enganado por umas profetias, pelos profetas, dá mais mulher, né? Mulher que gosta muito de ficar rodando aí, profetizando em línguas estranhas, né? Mulher, eu vou te falar, porque eu já fui de igreja e sei do que eu estou falando. Então as mulheres que ficam muito, não gostam de ler, geralmente as mulheres que eu conheci, pessoal, pastoras, né, que eu conheci, não gostam de ler a Bíblia, mas gostam muito de profetizar. Aí fala aí umas 10 palavras enroladas, né? E emenda com um pouquinho de português, só profecia. Mas quando você pega a Bíblia mesmo, para ela explicar mesmo a Bíblia ali mesmo, o que está escrito ali, explicar o que está escrito ali realmente ali, no texto mesmo ali, não dão conta. A maioria das mulheres é assim. Então, pessoal, tá aí mais um vídeo aí para vocês. Comente aí, curte aí. É isso aí, valeu, meu forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.